A gente vai dar início, então, hoje é o terceiro dia da nossa série de seminário sobre o neoliberalismo nas universidades, com o debate sobre a relação, né, com o movimento estudantil e como esse movimento tem aí se comportado diante das incursões do neoliberalismo. Para quem perdeu, nosso primeiro encontro, ele discutiu, né, falou um pouco sobre programas e políticas para a educação que foram implementadas durante o governo do PT, né, o Reúne, FIES, ProUni, e no segundo encontro a gente debateu um pouquinho sobre o histórico e as consequências do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e as chamadas parcerias públicos-privadas, né, que são muito consequência do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, e o quanto se influencia também na expansão do EAD. Então, hoje, nesse terceiro encontro, a gente vai focar um pouquinho sobre a relação do movimento estudantil com esse neoliberalismo nas universidades. Oi, gente, bom dia. O nosso objetivo com esse seminário, com esses debates, era realmente porque a gente entende a necessidade de fazer uma análise mais profunda sobre essa introdução do modelo neoliberal nas universidades, né, no ensino superior aqui no Brasil. Porque a gente entende que a partir de 2015, né, esse ajuste fiscal iniciado pelo governo Dilma e seguido pelos governos posteriores, ele escancara, né, esse projeto privatizante e intensifica, sem dúvida alguma, mas esse projeto não se inicia aí, né? E é importante a gente entender que esse projeto de mercantilização ele já vem de antes. E entendendo, né, todo esse percurso, essa trajetória, a gente consegue visualizar melhor os nossos desafios enquanto movimento estudantil. Aí, como a Mayara já apresentou, né, no nosso primeiro encontro, a gente debateu essa questão do Reúne, do FIES e do ProUni, enfim, entre outros programas e políticas que estavam alinhados, né, e continuam alinhados ao interesse do capital e que foram implementados pelos governos do PT, né. Inclusive, né, essas políticas, elas seguem recomendações de organismos internacionais capitalistas. Então, assim, não há dúvida, né, ao interesse de quem esses programas estão servindo. Então, eles vêm, né, no sentido de transformar a educação em mercadoria, né, de transformar a educação em lucro. E abrem essa porta, né, esse espaço de inserção do capital privado no ensino superior, anteriormente público. Além disso, né, não na contramão, né, além disso, ele, com essa discussão, né, da expansão universitária e ampliação do acesso, vem, enfim, desmobilizando o movimento dos estudantes, né, a mobilização estudantil. Então, se cria um cenário muito complicado, né, de avanço da privatização, não da privatização propriamente, né, mas do projeto privatista de educação e de um imobilismo estudantil, né? O movimento estudantil não estava olhando para aquilo de forma crítica. Bem, aí, né, 2 semanas atrás, no nosso segundo encontro, a gente continuou nosso debate falando sobre o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, debatendo tanto essa questão do histórico, né, como as consequências, aí sobre as PPP, né, as parcerias públicas-privadas, e a expansão do EAD. Então, né, nesse momento, a gente ainda está falando dos governos do PT, que essas regulamentações legais, as novas políticas voltadas para a educação, destacar que são guiadas por organismos financeiros, e que isso, assim, existe esse aprofundamento, né, da lógica privada na educação superior, então invadindo toda a dimensão da universidade, né, seja ensino, seja pesquisa, seja extensão. E isso faz, essa cartilha para a educação, essas séries de projetos, fazem parte, né, das estratégias do neoliberalismo, no contexto do Brasil e, enfim, de outros países da América Latina, né, que nós somos um país da periferia do capitalismo. Aí, agora, né, acabando esse momento de recapitulação, que eu acho que é importante para a gente relembrar alguns elementos, a gente iria mais para o debate de hoje em si. E aí, antes de eu passar a palavra para o Gustavo, eu vou trazer alguns elementos da conjuntura.
E aí, só para reforçar, assim, quando a gente agora fala em conjuntura, sempre pandemia e tal, mas, na verdade, assim, esses elementos que eu vou trazer aqui, eles vêm de antes, e claro que, assim, nesses últimos 7 meses foi assim, todas as contradições do capitalismo e as mazelas da nossa sociedade como é organizada hoje, essas mazelas foram escancaradas, né? E foram, com certeza, intensificadas. Mas, na verdade, assim, esse ajuste neoliberal, ele vem de antes. Então, só para a gente ter isso em consideração. Então, né, todas essas políticas neoliberais promovem uma precarização da nossa vida, né? Isso é feito através, né, do desmonte dos serviços públicos. Hoje a gente vê, né, como é que quais são as possíveis consequências, por exemplo, do desmonte do SUS, né, do desmonte da saúde pública, além do desmonte dos serviços públicos, né, a gente tem a intensificação da precarização do trabalho, né, então a gente vê todo esse processo, né, que algumas pessoas chamam de uberização, e aí a consequente aumento de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, os ataques aos nossos direitos sociais. Aí, se a gente pensar reforma trabalhista, reforma da Previdência, a PEC do fim do mundo, enfim, uma série de ataques, né, em anos recentes que vão ter consequências nefastas, né, daqui para frente, se isso não for revertido. Enfim, além disso, né, a diminuição de renda e o aumento exponencial do desemprego. E, enfim, junto a isso, né, o aumento do custo de vida e esse cenário, né, de recessão econômica, que, de novo, não essa crise, né, não é a crise do Covid, mas já vinha de antes, né, as políticas de austeridade já vêm de antes, então explicam, né, o momento que a gente vive hoje, que é de ampliação da fome, que é de ampliação da miséria, enfim, sem nenhum amparo, nenhuma esfera governamental. Então, tudo isso, né, esse conjunto de elementos, eles impedem a população de ter uma vida digna. Ao mesmo tempo que existe em toda essa precarização dos serviços públicos, precarização do mundo do trabalho e a aplicação de políticas de austeridade, o Estado, né, vem com a sua face mais violenta, né, e se dá o fortalecimento do Estado policial. Como, né? Através do recrudescimento da repressão, perseguição política, criminalização dos movimentos sociais e também, né, o outro lado da mesma moeda, a intensificação da violência policial, né, dando continuidade ao genocídio do povo preto, né, seja nas favelas, seja no campo, ou também, né, o assassinato em massa de lideranças, enfim, dos povos do campo e da floresta, né? Hoje a gente vê toda essa questão, mesmo durante a pandemia, né, da Amazônia, no Pantanal, despejos brutais em áreas rurais. Então, a gente vê essa intensificação do conflito mesmo e o Estado sempre entrando com a sua face belicosa, né? Enfim, eu trouxe esses elementos aqui, só para, já estou finalizando, mas só para a gente entender que o contexto da educação, né, do avanço neoliberal na educação, ele não está apartado de todos, enfim, de todo um cenário social que a gente está inserido, né? Então, os cortes de verba, corte de verba e de financiamento, que eles vão estrangular o orçamento, eles eles inviabilizam na prática o funcionamento das universidades, né? Com certeza isso vai recair, né, primeiramente, para os terceirizados, vai cair na assistência e permanência estudantil, nas bolsas, vão ser as primeiras coisas que vão ser cortadas. Aí a gente vê, né, recentemente, no ano passado, 2019, que foi anunciado o projeto do Futurice, né, que é, tipo, notadamente, um projeto privatizante para a universidade pública no Brasil. Ao mesmo tempo que ele abre as portas, né, para as OS, né, as organizações sociais, como aconteceu na saúde, entrarem, né, na própria administração das universidades, ele desobriga, né, o governo federal a investir na educação pública, a investir na educação superior. Então, colocando à venda, né, ensino, pesquisa e extensão, porque só consegue financiamento quem vai estar alinhado aos interesses do grande capital. A nível de Estado, a gente vê, né, até então, o governo Whitson,
tentando impor o plano estadual de estatização, e isso atingiria as nossas universidades estaduais. Agora, mais recentemente, eu não vou entrar nisso por conta do tempo, mas, enfim, né, nesse período de pandemia, a gente vê a imposição do ensino remoto, né? E também, uma coisa que eu ia comentar, só que ontem, né, sexta-feira, teve não sei se vocês viram, mas uma reunião com um deputado do PSOL, o Glauber, eu nunca lembro o nome dele, mas é Glauber alguma coisa, que era para votar, né, para que universidade iria uma emenda participativa, né? Então, é literalmente isso, assim, cada universidade se mobilizando para entrar na reunião e votar na rural era questão elétrica para os alojamentos. Então, assim, tipo, se submeter a isso, é tipo ter que ficar num leilão de investimento, enquanto se uma universidade ganhar, a outra não vai ganhar e não vai ter financiamento, não vai ter recurso para as obras. Então, assim, realmente uma conjuntura muito bizarra, né? Que a mobilização é para entrar numa reunião e votar para pegar para você a emenda participativa e não da gente estar lutando contra o contingenciamento, lutando contra os cortes que já foram anunciados pelo governo Bolsonaro. Então, assim, toda essa situação, fica evidente que a gente precisa apostar, né, numa luta estudantil que seja autônoma e combativa e que tenha, de fato, como horizonte a transformação social. Então, é isso, assim, essa primeira parte. Eu queria passar a bola para o Gustavo. Para a gente pensar esse avanço do projeto neoliberal, a gente também precisa olhar um pouco para o movimento, para entender que se o projeto neoliberal vem sendo resultado da correlação de força, é preciso a gente entender o porquê. É preciso a gente entender o porquê que esse projeto privatista avançou sem que ele encontrasse uma resistência à altura do ataque que ele representa. Então, a gente começa essa parte aqui do debate se perguntando o que impede hoje o movimento estudantil de oferecer o máximo de resistência possível ao projeto neoliberal. Então, é importante a gente começar afirmando que o movimento estudantil é um movimento social muito importante para a classe trabalhadora. A sua história teve diversos exemplos disso. Então, o movimento estudantil ele nunca se resumiu apenas às pautas educacionais e exerceu, em diversos momentos, uma influência grande, né, dentro da agenda política nacional. E a proposta organizativa do movimento estudantil, que vem sendo hegemônica desde sua criação, é a UNE. Então, é preciso a gente olhar também para a UNE para entender um pouco a dinâmica do movimento estudantil, já que ela ainda é, desde 1917, que foi a sua criação, a proposta de organização, articulação, coordenação do movimento estudantil. Então, a UNE surge em 1937, dentro do governo Vargas, no contexto, né, do governo Vargas, então, prévio, né, à implementação da ditadura do Estado Novo, e que se inicia, então, em um período de grande repressão aos setores mais combativos da esquerda. Então, é nesse cenário que ela surge e vai até ali os anos 56, de 1956 ali, nos anos 50, vai alternando a sua direção entre uma direita liberal e uma esquerda reformista. E até 1956, os estudantes universitários vão servir muito mais como uma massa de manobra a ser mobilizada em torno dos interesses dos diversos segmentos da classe dominante. Lembrar que até mesmo a esquerda, nesse momento, se insere dentro dessa disputa, porque a estratégia do PCB, que era a corrente hegemônica dentro da esquerda naquele momento, leva em consideração a burguesia nacional para a sua estratégia, né, de um processo revolucionário. Então, é assim que se inicia o movimento estudantil, e a partir de 1956 ali vai haver uma mudança, onde o movimento estudantil vai se aproximar e vai se voltar completamente para os interesses da classe trabalhadora, e vai se aproximar de movimentos populares, vai se aproximar da Liga Camponesa, vai se aproximar pela inserção a partir da cultura, né, com a criação do Centro de Cultura Popular.
e dentro da Uni vai se desenvolver a disputa entre as mais diversas tipos de perspectivas estratégicas, orientações táticas, mas que não vai limar a possibilidade de uma unidade tática estratégica, né? Que vai ser o que a Uni vai possibilitar a Uni exercer esse importante papel na construção das lutas da nossa classe, já que vai ser essas correntes que vão ser um grande elo ali, né, com o movimento sindical, com o movimento do campo. Só que, a partir do contexto de redemocratização, e aí pulando essa etapa da ditadura militar, essa disputa vai paulatinamente sendo rifada. Por quê? Porque na parte tardia, no momento tardio da ditadura militar, onde começa a reorganização da Uni, é o campo democrático popular que vai ser hegemônico. O campo democrático popular aqui é o que eu estou dizendo, é o Partido dos Trabalhadores, o PT, e as suas diversas correntes, e o PCdoB e alguns partidos ali mais satélites, com alguma influência também do trabalhismo dentro da Uni, e vão ser quem ocupa a sua direção desde então. Então, aí, para mais de 30 anos, a direção da Uni são as mesmas forças políticas, que criaram diversos mecanismos que possibilitam a sua reprodução, a sua manutenção na direção e que rifam a possibilidade do movimento ter essas disputas que é natural de um movimento social, os seus embates de ideias entre as mais diversas correntes do socialismo e da classe trabalhadora. Então, ali, a partir dos anos 80, a gente vê como a centralidade dessa estratégia que vai ocupar a direção da entidade é a disputa de cargos dentro do Estado. A gente vai ver dos anos 80 em diante uma progressiva assimilação dos diversos movimentos sociais pela institucionalidade, tanto dos movimentos sociais como dos grandes dirigentes de esquerda, que em outro momento foram aqueles que fizeram a luta armada na ditadura e tinham uma perspectiva revolucionária, e vão avançar cada vez mais nessa assimilação por parte da institucionalidade. E com a ascensão do PT à administração da máquina pública, isso vai se intensificar, esse processo de burocratização dos movimentos sociais vai se intensificar e vai ser cada vez mais fortalecido uma divisão do trabalho dentro dos movimentos. Então, de um lado a direção, de um lado as bases. De um lado os estudantes lá nos seus cursos, construindo a política, de outro a direção da Uni. Então, essa transformação vai ser uma transformação do movimento em um trampolim político. Então, não vai se construir política na intenção de fortalecer o movimento, vai se construir política na intenção de disputar um cargo, de se criar uma referência ali, que logo vai vir como candidato a vereador, a deputado federal. Então, a social-democracia ela vai restringir ao movimento uma determinada função, que vai ser o que a gente chamou no texto de substituir os fins pelos meios. Então, o fim do movimento vai ser a sua própria reprodução. Então, os militantes vão vender carteirinha para criar recursos, vão fazer acordos para criar recursos, vão se ater apenas às eleições e à disputa de cargos e entidades, e nunca pensar a construção do movimento, dos seus próprios interesses e a construção de uma estratégia, uma tática própria do movimento, e a partir que se dê como resultado da disputa natural que deve existir entre as mais diversas perspectivas estratégicas dentro do movimento. E aí, então, dentro de um cenário do PT no governo, a Uni vai funcionar como um verdadeiro apêndice da estrutura do Estado e vai levar a cabo as decisões dos seus partidos, que vão estar pautadas numa política conciliatória. Vamos ver a Uni aí defendendo o Reúne, que não quer dizer que a gente seja contra a expansão do acesso à universidade, mas que essa expansão possibilitada pelo Reúne não se deu com o aumento também do investimento na universidade pública. Ela vai defender o marco legal da ciência e tecnologia, que aqui a gente trabalhou, que aqui a gente debateu. Ela vai defender os mecanismos de transferência de verba pública para o ensino privado, que é o ProUni, o FIES.
Então, todas essas medidas nocivas ao fortalecimento de uma universidade pública vão ser defendidas pela UNE nesse momento, enquanto base governista, e vai se alienar ao papel que outra hora o movimento estudantil teve de pensar os interesses do povo brasileiro e para além das pautas educacionais, a UNE vai se alienar. Então, vai se alienar aos projetos da UPP, às GLOs do período da Copa, lá em 2003, da reforma da Previdência do Lula, o ajuste fiscal da Dilma, as perdas de direitos trabalhistas com o avanço da terceirização, a regulamentação do ensino à distância, enfim. E as consequências desses anos de esvaziamento dos organismos do movimento em prol do fortalecimento dessa disputa de cargos, dessa disputa pelo espaço dentro do Estado, vai ser a desorganização, vai ser uma cultura de terceirização política e uma militância focada apenas nessa disputa de entidades para mandar delegado para o Congresso da UNE. E os rumos do movimento passam a não contar mais com a participação da base para suas decisões, e isso vai produzir associações de pós-graduandos, centros e diretórios acadêmicos limitados a uma atuação técnica, atuando como uma extensão da estrutura administrativa da universidade. Então, o movimento vai ser uma mera correia de transmissão, incapaz de traçar táticas, incapaz de traçar estratégias e projetar objetivos próprios. Então, a gente vê aí nos últimos períodos, a gente só reage a um ataque, constrói uma manifestação e espera o próximo ataque. E não tem programa, não tem a construção contínua de uma luta contra aquele ataque. Passou, a gente perdeu, a gente não constrói mais luta. E assim a gente vem, desde né, da intensificação desse ajuste fiscal, tomando porrada atrás de porrada. Isso não quer dizer que não tenha tido uma parcela do movimento estudantil que foi capaz também de construir um processo de luta, porque existiu, só que se torna limitado. Então, os processos de luta que foram encabeçados pelo movimento dependente vão encontrar um limite do localismo, vão encontrar um limite na articulação entre os diversos locais, entre as diversas universidades. E aí, agora, diante de toda essa transformação do ensino superior brasileiro, a gente ainda vai enfrentar o desafio de organizar os estudantes que estão nas universidades privadas, que são a maioria, e nos cursos de ensino à distância. E ainda combater a direita que vem buscando inserção entre os estudantes e a cultura do empreendedorismo que vem se alastrando na juventude, que conta com diversos mecanismos de formação dentro da própria universidade. E é importante que a gente não olhe esse processo como um desvio, como um problema de um determinado partido, porque ele é resultado de uma determinada estratégia, é resultado de uma determinada via que foi escolhida. Então, se a gente daqui do Rio de Janeiro quer chegar no norte do país, a gente não pode ir em direção ao Rio Grande do Sul, porque a gente vai chegar em outro caminho, a gente vai chegar em outro resultado. Os caminhos escolhidos levaram a um determinado resultado, que aqueles caminhos naturalmente iam levar. Então, de licença aqui para ler uma parte do texto que a gente pegou do nosso companheiro lá da Quebrando Muros, que é uma tendência libertária que hoje não existe mais, mas seus militantes vêm construindo a resistência popular também lá no Paraná, que fala assim: o que temos de ter claro é que o resultado político dos governos de esquerda não são desvios, são pouco acidentes, mas a realização de um projeto de caráter reformista e ainda estatista. O que queremos evidenciar, em termos claros, do nosso ponto de vista histórico, é que não podemos tomar os desdobramentos destes projetos como se o problema fosse algo que saiu fora do roteiro, mas sim como este sendo a consequência de um determinado tipo de política que está ligada a uma estratégia ou uma tática definida. Então, por almejar a administração do Estado burguês, essas correntes levaram cada vez mais o movimento para dentro do Estado e rifaram qualquer possibilidade de conflito, de embate com os interesses que são antagônicos aos nossos, com os interesses da classe dominante, que era o de avançar com a mercantilização da educação e aprofundar a dependência cultural, tecnológica e científica do país, destruindo completamente os centros de produção de ciência e rifando a possibilidade da disputa dessa ciência que
que a priori também não está colocada a responder às demandas do nosso povo. Então, os desafios são enormes, a construção de um movimento forte para barrar essa mercantilização se coloca como a urgência do momento, e a gente acredita que, para isso, vai ser necessário superar essa experiência petista, essa experiência do campo democrático popular e a burocratização dos movimentos. Então, aqui a gente tenta também trazer um pouco do que a gente constrói dentro do movimento, como a gente visa construir esse movimento estudantil combativo, que seja decisivo nas lutas. Então é importante a gente ter claro que o movimento estudantil se desenvolveu a partir do conflito com a estrutura da educação na sociedade capitalista, que pensa uma determinada educação para a classe trabalhadora e uma determinada educação para a classe dominante, os filhos da classe dominante. Então, é necessário a gente retomar esse conflito. E para retomar esse conflito, nós precisamos de ferramentas capazes de se inserir dentro desse conflito. Então, é retomar a construção das entidades, apostar nos meios que fortaleçam essas entidades, que fortaleçam os organismos do movimento, que é a construção de baixo para cima, e é o caminho para se fortalecer o movimento. Então, é apostar nessa construção que para a gente combater essa via que aposta no uso de meios que tem servido historicamente para manutenção e dominação e exploração da nossa classe. Não estamos dizendo aqui que a gente não deva lutar por reformas, mas sim que a gente deva pensar o como lutamos por reforma, porque acreditamos que para chegar a um determinado caminho, um determinado objetivo de uma sociedade mais justa, de uma educação feita pelo povo e para o povo, a gente deve adotar determinados caminhos condizentes com esse objetivo. E o caminho não pode ser o caminho para fortalecer uma educação pública, gratuita, de qualidade, não pode ser o fortalecimento de um ensino mercadológico, defendendo FIES, ProUni ou a expansão a partir dos IFs e o seu modelo de ensino. O caminho para a defesa dos nossos direitos não pode ser transformar em mercadorias. E o caminho para o fortalecimento do movimento estudantil também não pode ser a centralização das informações e das decisões. Não pode ser o caminho de separar uma minoria que dirige e uma maioria que obedece. O caminho tem que ser um acúmulo de força social, deve ser no caminho de construir movimentos autogestionários, movimentos de uma construção de baixo para cima, o fortalecimento da democracia de base. Então a questão não reside em abandonar a luta por reformas, e sim em apostar os métodos libertários de fazer essa luta, para buscar saldos concretos que evidenciem a capacidade do povo organizado em modificar a realidade. Então, em torno de pautas atingíveis, que sejam sensíveis aos nossos e a nós mesmos, em cima dessas necessidades mais latentes, a gente constrói a luta e busca relacionar essa luta local uma luta mais ampla, seja de forma mais ampla da educação como um todo, seja de forma mais ampla para a nossa classe, que amarga nesse momento um cenário muito duro. E acreditamos que é nesse percurso que a gente fortalece a estrutura que possibilite a todos aqueles implicados nas decisões, nas consequências das decisões, terem parte ativa nas resoluções. Então, para nós, essa é a via que nos aproxima de uma vida digna e nos afasta das ilusões que nos levam a um cenário de ataques à nossa classe e que é onde a gente não consegue dar respostas à altura desses ataques. Então não se trata de aqui projetar um cenário longínquo daqui a muitas etapas, né? Então a gente precisa sempre passar por uma etapa para depois chegar numa outra etapa. Não, é construir desde agora as relações sociais que pretendemos para uma sociedade mais justa. A gente da resistência popular busca ser uma ferramenta para aglutinar aqueles estudantes que buscam construir um movimento estudantil verdadeiramente construído pelos estudantes. Não construído a partir dos interesses dos partidos, mas construído a partir dos interesses dos estudantes pobres, dos estudantes que enfrentam diversos desafios dentro das universidades, públicas ou privadas, presencial ou à distância. Então, uma vez que o capital avança com essa ideologia do empreendedorismo,
com a sua culpabilização do indivíduo pelos problemas que essa sociedade causa, fomentemos, então, a construção de baixo para cima das entidades de base, a partir das experiências de autogestão e ação direta, e assim forjando entre os estudantes uma identidade de classe, entendendo que somos também trabalhadores, porque acreditamos que assim minamos a capacidade da classe dominante seguir determinando qual vai ser os rumos da nossa vida. Concluo aqui e repasso. Nossa, vou só dar uma finalizada super rápido. Aí, pegando assim, um pouco o gancho da fala do Gustavo, a gente queria reforçar, né, que o movimento estudantil, assim, o movimento estudantil amplamente, ele já teve, sim, um papel, ele tem, né, um papel muito importante na história da luta da classe trabalhadora. Por exemplo, no período da ditadura, né, lembrando um contexto, enfim, do avanço do autoritarismo a nível internacional, né, ele né, um dos movimentos, uma das ferramentas de pressão popular, né, contra a ditadura, então fazendo mobilizações que tinham influência na agenda política nacional, né, construindo greve, construindo luta com os outros setores da população, os outros setores do povo. O movimento estudantil, né, os militantes do movimento estudantil foram duramente reprimidos, torturados, e esse papel, né, de combate, né, como o Gustavo traz, ele vai, né, sendo perdido. Mas que a gente precisa, assim, resgatar, né, aí a gente até tinha colocado no texto, que os estudantes precisam voltar a ser perigosos, né? E aí a gente, enfim, né, tá diante de um duplo desafio. De um lado, né, a gente precisa, é necessário a reorganização do movimento estudantil, a reorganização da luta dos estudantes, né, para não acontecer, como o Gustavo diz, das lutas independentes, das lutas combativas estarem isoladas em seus locais. É preciso a gente reorganizar, né, os estudantes de baixo para cima, se apoiando em princípios como solidariedade de classe, para a gente, de fato, conseguir avançar no embate, né, contra o neoliberalismo, contra a mercantilização das nossas vidas, contra a retirada de direitos, contra os desmontes dos serviços públicos, enfim, e também está articulado, né, com as mobilizações dos outros setores da sociedade. Então é isso, né? Por um lado, essa necessidade, né, para já da reorganização do movimento estudantil, que vem atuando de forma reativa, né? Então, anuncia um corte ou anuncia uma reforma, e aí a gente faz luta, tenta se reorganizar através de atos de rua muito recuados, através de paralisações de um dia, que são puxados e pautados somente pelas direções dos partidos. E aí, quando isso passa, né, não passa no sentido da gente conseguir barrar, mas passa, enfim, foi aprovado, tem um abandono da luta, né, e aí depois, no próximo ataque, a reação de novo. Então, assim, o movimento social, ele não pode estar atuando de forma reativa. A gente tem que propor, a gente tem que se organizar, enfim, a gente tem que pautar a universidade que a gente quer, né. Por outro lado, né, o nosso segundo desafio é que, né, a luta contra a inserção do modelo neoliberal, que já está em curso, né, nas universidades e na educação como um todo, ela é para hoje, né, e é inadiável, assim, a gente não tem como deixar isso para depois. Então, a gente precisa travar os ataques já anunciados, né, barrar, né, reverter o que já foi cortado, as reformas, a PEC, e ainda, enfim, revertendo essas políticas, né, neoliberais e de austeridade que nos foram impostas, e ainda, né, travar enfim, reverter esse cenário de refluxo das mobilizações sociais, né, e aí, falando da parte que nos cabe, do movimento estudantil, né? Reverter o refluxo, né? Reverter esse cenário de imobilismo e de burocratização do movimento estudantil.
Então é isso, assim, acho que nossos desafios, né, o nosso horizonte deve estar lutar, né, pela permanência estudantil, pensando que no momento que a gente vive, tanto da crise, e a crise que foi intensificada pelo coronavírus, e pelo ensino, pelo coronavírus não, né, mas por todas as consequências da pandemia e pela, enfim, implementação, imposição, né, do ensino remoto e tal, cada vez mais essa universidade está, né, realizando a expulsão dos estudantes pobres, dos seus estudantes pobres, né? Então, sem permanência, sem auxílio. Então, a gente tem que fazer essa pressão, né, para garantir o que já tem e para expandir ainda mais, né? Porque a permanência estudantil que a gente tem hoje é muito deficitária e é muito insuficiente ainda. A saída, né, que eles tentam impor, né, de austeridade, de ajuste, não é uma nossa saída, não é uma saída nossa, assim, a gente não pode aceitar, a gente não pode aceitar migalha, a gente não pode ficar lutando por uma emenda parlamentar para ir para a nossa universidade somente, e a gente tem que, de fato, pautar uma política radicalizada, né, de enfrentamento dos cortes da educação, mas de outras áreas, e contra a precarização do ensino, né, e apontando a universidade que a gente quer, né, que dialogue com os interesses do conjunto da classe trabalhadora e com a realidade concreta, né, com a necessidade real das pessoas hoje. E coloque, de fato, o saber acadêmico-científico a serviço do povo e da luta social, e não a serviço do capital. Então, a gente, né, finalizando aqui, é urgente a gente fazer frente a todos os ataques do governo Bolsonaro, que já foram anunciados, né, e esse é o papel do movimento estudantil, como parte, né, da classe trabalhadora, e também, né, ainda nosso papel, reverter todas essas todo o avanço neoliberal das últimas décadas na universidade pública e na educação pública. Então, acho que seria mais ou menos isso, assim, né? Acabar com a certeza que a gente precisa, sim, oferecer máximo de resistência ao projeto neoliberal na educação e nas nossas vidas. Daí queria começar dizendo que tem uma máxima que é muito comum da gente ouvir, que diz que quem não conhece o inimigo não tem condições de vencer. Então, esse seminário ele cumpre um primeiro papel de expor quem que são esses nossos inimigos, esses inimigos de longo prazo, para que a gente possa superar a visão dos governos de turno. É evidente que, como foram colocados em outras falas anteriores, é necessário que a gente tenha um projeto de enfrentamento aos ataques dos governos de turno, mas é ainda mais crucial que a gente compreenda que esses governos, mais do que aplicar uma linha própria, estão aplicando a linha que é desenvolvida por esses organismos do capitalismo mundial, do capitalismo internacional, os quais, como foi dito lá no nosso primeiro encontro, a gente não tem participação na escolha nem das suas figuras líderes, nem do seu projeto. De tal forma que, se a gente fica limitado pela visão dos governos de turno, como tem sido comum em diversos momentos do movimento estudantil, a gente se torna incapaz de fato tocar na raiz dos problemas e enfrentar o problema até onde ele demanda. Então, com esse seminário, a gente buscou, no primeiro sentido, fazer essa exposição dos efeitos do neoliberalismo sobre as nossas universidades, e como a gente disse lá no começo também, é evidente que os efeitos do neoliberalismo vão para além das universidades e vão para além da educação, mas que a gente tem um recorte claro de atuação que é o movimento estudantil, e por isso estamos nos focando aqui. E entendemos que não basta a gente saber quem é o inimigo para vencer, embora isso seja necessário. É necessário também que a gente saiba o como lutar para poder vencer. E aí a gente poderia chamar isso, então, de um segundo papel do seminário, que foi trabalhar, foi expor o que a gente chama do nosso estilo militante, que está balizado, está pautado pela dedicação, pela preparação. Então, a gente não só se preparou enquanto nossa militância para estar aqui no espaço, como fez questão de mandar os textos para que
quem está participando e que não é da RP possa também ter um certo acúmulo do debate, para a gente chegar aqui e poder, de fato, debater o compromisso, o debate coletivo, algo que, como foi colocado pela Bárbara, veio se tornando cada vez mais incomum no movimento estudantil. Hoje, as instâncias coletivas são instâncias eventuais, como assembleias, no qual ali naquelas 2, 3, 4 horas de assembleia é muito difícil que de fato seja realizado o debate coletivo. Então, nosso entendimento é que é necessário que haja esse processo de construção cotidiana, onde os nossos pés estão pisando, com o conjunto dos estudantes, para que a gente possa, a partir dos problemas que a gente está experienciando cotidianamente, fazer um crescente de lutas de baixo para cima que nos permita fazer a difícil tarefa, mas a importante e necessária tarefa da recuperação histórica de um movimento estudantil combativo, que traga em si um enfrentamento não só dos ataques que são direcionados à educação, mas que vá para além, que não repita esse erro que foi cometido por essas organizações que inflam a questão do tsunami da educação, separando a pauta da educação, a pauta do futuro, e se dá aquele momento na pauta da reforma da Previdência. A gente entende que o movimento estudantil combativo, o movimento estudantil capaz de recuperar o seu papel histórico, tem que estar lado a lado com os demais movimentos do nosso povo. Tem que estar ao lado dos trabalhadores, não só da universidade, mas também de fora da universidade. Tem que estar estendendo solidariedade e lutando junto com os trabalhadores. Tem que estar ao lado dos movimentos de ocupação urbanos e rurais. Tem que estar ao lado da luta do povo negro, quando há um enfrentamento decidido à violência policial e não recuado, como foi agora que a gente viu, quando o povo negro decidiu ir para as ruas em resposta à violência policial. Boa parte das organizações estudantis, principalmente as desse campo da social-democracia, se recusaram a ir para a rua com uma justificativa que, para quem não os conhece, pode até fazer parecer sentido, que é a pandemia, mas para quem os conhece sabe que com ou sem pandemia essas forças se recusam a construir os processos de luta que elas são incapazes de controlar do início, no meio e no fim. Então é necessário que a gente esteja ao lado do povo para poder, de fato, fazer essa recuperação da tarefa histórica, pois, a que pese que os nossos inimigos estejam avançando com o seu projeto, uma coisa é inquestionável: nós temos mais força potencial. Porém, nós estamos ainda menos organizados do que eles. Então, urge que a gente possa avançar na organização do nosso povo, no nosso caso, na organização dos estudantes, para, em caráter organizado, não só oferecer a resistência necessária aos ataques e freá-los, mas também apresentar um projeto de universidade diferente. Projeto de universidade que está baseado para atender, para estar a serviço do povo, com as suas pesquisas direcionadas para resolver os problemas cotidianos, os problemas concretos da nossa classe, e não para poder continuar a serviço de grandes empresas que têm até laboratórios dentro das universidades, e uma universidade que esteja de fato aberta ao povo, esteja de fato encharcada e permeada pelo que o nosso povo está colocando de demandas. E não essa universidade que pese que nós, hoje, pobres, sejamos maiorias, continua muito refratária às nossas demandas. Isso passa por uma luta de garantia de direitos trabalhistas para quem ali trabalha, isso passa por uma luta pela permanência estudantil, isso passa por uma luta que tem como princípio a autogestão, a democracia direta, e que os estudantes e as estudantes possam se organizar onde os pés estão tocando, para que a gente possa, assim, de fato, avançar na nossa luta. Então, com o nosso seminário, a gente buscou reforçar não só quem são os inimigos, mas também que para que a gente possa superar esse difícil momento que a gente está atravessando da conjuntura, a gente demanda organização, onde a gente está localizado, e também uma organização que supere o localismo, que seja capaz de articular as lutas a nível dos CEAs em cada universidade, a nível das universidades em cada estado e a nível de cada estado a nível nacional. A gente tem aí a página da RP, para quem não é da RP possa conhecer,
além da militância dos locais de atuação. E aí, quem quiser trocar uma ideia sobre o que a gente está defendendo, o movimento estudantil, como a gente está buscando se organizar, as portas estão abertas para que a gente possa, de fato, avançar com a militância do movimento como um todo nessa superação das dificuldades que estão colocadas para nós.